Boa tarde, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Como é que tá o clima nesse Brasilzão? Aqui no sul do Brasil tá um calor. Florianópolis eu acho que tá passando dos 30 graus. Vou esperar enviar aqui alguns convites. Mais um episódio do projeto IRPF Não É Para Quebrar Galho. Bem-vinda, Josi. Estou ouvindo bem? Então vamos prosseguir o projeto. O projeto IRPF Não É Para Quebrar Galho. Hoje nós vamos tratar dos rendimentos isentos e não tributáveis, né? Aqueles rendimentos que você lança lá na declaração de imposto de renda, mas que não vai ter efeito tributário. Então nós vamos tratar um pouco sobre conceitos, né, do rendimento isento. Volta e meia tem um debate, né, sobre alguns rendimentos isentos, se pode ou não voltar a ser tributado. Vamos tratar aqui dos principais, tá? Então, compartilha o vídeo logo com quem você acha que é importante saber desse conhecimento, né? Se você é contador, né? O contador tem que saber bem a diferença entre os rendimentos. Eu lembro que onde eu estava assistindo uma palestra de alguém, perguntaram sobre bolsa de estágio e a pessoa respondeu rapidamente, falou assim: bolsa de estágio é um rendimento isento. E aí nós vamos ver sobre alguns conceitos, porque se você não souber o conceito do rendimento, principalmente de alguns tipos de rendimento, você pode responder de forma errada. Como estágio não é rendimento isento, é rendimento tributável. Aí nós vamos ver por que isso durante a nossa live. Tá? Então, vamos partir para o nosso conteúdo. Então esse é um projeto IRPF Não É Para Quebrar Galho. Nós vamos tratar de rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? Não tributáveis é bem restrito. E aí eu queria dar as boas-vindas ao nobre colega contador, nobre colega contadora, que aqui conversamos como faturar mais de 10K todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Eu sou o professor Marco Macedo, contador, mentor, professor, há quase 30 anos. Especialista em planejamento tributário e imposto de renda de pessoas físicas. Ajudamos pessoas a organizarem a sua vida tributária enquanto pessoas físicas. A maioria acha que eu tenho que me preocupar só com o CNPJ, mas dentro do CNPJ tem várias pessoas físicas. E eu me preocupo muito com o meu cliente que tem um CNPJ, se ele está tratando de forma correta o seu rendimento enquanto pessoa física. Tá? Então você sabe o que são rendimentos isentos de tributação? Escreve para mim, qual é o conceito que você entende de rendimento isento? Quando você começa a estudar isso, você vai conceitualmente entender o processo, às vezes dá uma confusão na cabeça. Porque o conceito de rendimento isento é que todo rendimento isento tem natureza de rendimento tributável. Só que esse rendimento, ele goza de um benefício legal. Então é um rendimento que, por natureza, ele é tributável. Aí alguém propõe uma lei, aí você aprova uma lei que vai dar isenção para aquele rendimento. Algumas isenções elas podem ser temporárias, algumas isenções elas são permanentes, mas que dependem de uma outra lei para poder revogar essa isenção. Então nós veremos aqui vários rendimentos que nós conhecemos como isentos, mas que na verdade a natureza desse rendimento
ela é tributável. Só que tem um instrumento legal que simplesmente dá a isenção para aquele rendimento. Então nós vamos analisar as regras de isenção do imposto de renda de pessoa física. Não é uma aula prática de imposto de renda, tá? É só um bate-papo sobre alguns rendimentos isentos e suas características, tá? Analisando também como é que eu insiro esse rendimento lá na declaração de imposto de renda, tá? Então, como nós já falamos, todo rendimento isento, ele é um rendimento tributável. Só que por alguma necessidade, por alguma situação, por alguma política de governo, ele se torna isento, tá? Para poder incentivar. Aí você vai entrar na poupança, FGTS, lucros, né? Uma série de benefícios que são oferecidos para o contribuinte. Alguns rendimentos eles são em função de valor de bens, valor de negociação, prazo de concretização de alguma coisa, mas nós vamos ver isso no decorrer do nosso bate-papo. Tá? Esta isenção ela só poderá ser revertida, né, que fique bem claro, rendimentos isentos por natureza, né? Então, por natureza, todo rendimento isento ele é tributável. Que gozam isenção legal. Mas, para que essa isenção perca efeito, tem que ser aprovada uma nova lei revertendo o processo de isenção, tornando esse rendimento efetivamente em tributável novamente. Então nós temos que analisar direitinho esse critério. Tá? Pode desligar o celular aqui. Então, são vários exemplos que nós vamos dar aqui para você analisar se você sabia se ele era tributável ou se você achava que ele efetivamente era isento. Tá? E a alteração sempre passará pelo Congresso. Né? A gente ouve muita coisa assim. Às vezes você chega aí, abre o YouTube, abre o Instagram, e tem muita gente que fala assim, o governo simplesmente agora está taxando rendimentos. Ouço muito da poupança, ouço muito de lucros. Aí não, ontem à noite, na calada da noite, na madrugada, o governo passou a tributar aquele rendimento. Aí eu paro e falo assim, mas tramitou? Cadê a lei? Cadê a lei que vem alterando esse processo de isenção? Né? Então as pessoas, por não saberem como é que funciona os mecanismos, né, elas começam a inventar as coisas e o pior, elas acreditam no que inventam. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão conceitual. Né? Tem um grande problema que nós temos no nosso país é simplesmente não reconhecer e não conhecer conceitos. No dia que você souber que o grande problema que nós temos ele pode ser conceitual, quando a pessoa não sabe separar o que é uma coisa da outra, e aí nós começamos a tomar decisões de forma errada. Né? Quando eu ouço pessoas que estão fazendo depredações e falam assim, a rua é pública, o órgão é público, aí eu falo assim, você não sabe o conceito do que é público e do que é privado, né? Porque no público eu não posso fazer o que eu quero. Onde é que eu faço o que eu quero? Né? É só analisar onde é que você coloca os dejetos. Né? É na privada. Então no privado tu pode fazer o que tu quiser, o bem é teu, te quebra ele, agora no público não. Então isso são conceitos que as pessoas não entendem e começam a falar, proferir besteira. Né? Então a gente tem que analisar na questão tributária conceitualmente o que é um rendimento tributável, o que é um rendimento isento, o que é um rendimento de tributação exclusiva, para poder fazer o lançamento correto dentro da declaração. Aí nós identificamos muitos erros de lançamento só por não ter o conhecimento do fato. Então, rendimentos não tributáveis.
Os rendimentos não tributáveis são os rendimentos que não estão sujeitos à incorrência de imposto de renda por não se enquadrarem no conceito de renda tributável. Portanto, não caracterizam o fato gerador do imposto, né? O fato gerador do imposto é a movimentação financeira, é o acréscimo patrimonial, né? É algum rendimento que venha a crescer o patrimônio da pessoa, né? E aí você tem um exemplo ali de áreas de ajuda de custo em caso de remoção de um município para outro. São rendimentos não tributáveis, porém não justificam o acréscimo patrimonial. Tá? Vamos lá, a pessoa trabalha numa cidade, acontece muito, né, com lá gerentes, diretores de grandes corporações. E aí você trabalha na cidade A e você recebe um convite para mudar de cidade, para ir trabalhar em uma outra região, em uma outra localidade. E aí no acordo de transferência, a empresa se propõe a pagar para você um valor, uma ajuda de custo para que você possa se deslocar para o outro local e se organizar naquele outro município. Então esse rendimento, esse valor dessa diária, dessa ajuda de custo que você recebe, ele é um rendimento não tributável. Ele não tem característica de acrescer patrimônio. Então ele não tem a característica de rendimento tributável. Só que a lei ela vem e fala que esse rendimento ele não pode justificar um acréscimo patrimonial. Caso você tenha, né? Vou dar um exemplo. Digamos que a pessoa, um caso real, né, que aconteceu com um amigo meu. Ele trabalhava em Belo Horizonte, foi convidado para ir trabalhar numa empresa em Belém do Pará, né, empresa de telecomunicações. E ele fez o levantamento e falou assim: olha, para eu poder mudar de Belo Horizonte para Belém, vou gastar de frete, transporte, etc., perto de 30 mil reais, né, para poder fazer essa migração. Mas digamos que ao invés de ele pagar pelo frete, alguém oferece e fala assim: olha, eu estou com um caminhão vazio aqui, vou levar essa mercadoria para ti, não vou te cobrar nada. Ele pode aceitar? Pode, está ganhando um presente. Só que esses 30 mil que ele recebeu a título de diária ajuda de custo para a remoção, ele não pode justificar um acréscimo do patrimônio dele. Ele não pode justificar isso. Olha, eu comprei um carro, comprei alguma coisa, aumentou meu patrimônio. Qual foi a justificativa? Não, eu ganhei diária ajuda de custo. Não pode justificar. Não vai entrar no cálculo de acréscimo patrimonial não justificado pelas rendas. Não vai ser possível justificar isso perante o fisco no caso de uma malha fina, né, que nós dizemos assim. Rendimentos isentos, reforçando, são os rendimentos tributáveis que a legislação lhes concede o benefício da isenção e somente é modificada pela alteração da legislação que prevê a concessão do benefício. E aí nós vamos ver alguns exemplos de rendimentos isentos, né, que tem natureza tributária, mas que por algum motivo foi criada uma legislação para transformar em rendimento isento. Primeiro item, bens de pequeno valor. Bens de pequeno valor, né, para alienação efetuadas a partir de 16 de junho de 2005. Então lá até 2005 não existia isenção para a venda de bens. Bens de pequeno valor não tinha isso. Então uma lei foi aprovada e estabeleceu que a partir de 16 de junho de 2005 os bens e direitos de pequeno valor passaram a ter os seguintes limites: 20 mil reais no caso de alienação de ações negociadas no mercado de balcão, né, ou seja, bolsa de valores, etc. E 35 mil nos demais casos. Então, se você parar para pensar que isso são limites de 2005, nós estamos em 2025, são 20 anos. Nós podemos considerar que na época que foi estabelecido esses limites, eram valores até consideráveis. Imagina aí o que era 20 mil reais lá em 2005. 35 mil
lá em 2005. Eu lembro que quando foi alterada essa lei, eu ministrava aula de curso de imposto de renda, e o exemplo que nós dávamos sobre bem de pequeno valor, 35 mil reais nos demais casos, era um Uno Mille, que custava ali perto de 20 mil, 25 mil. Né? Hoje eu acho que o Uno deve estar mais de 50 mil. Né? Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa de 55, não. Tem uma reportagem semana passada que falava que o carro mais barato do Brasil vale 75, né? 73. Então imagina a defasagem que nós temos de valor estabelecido para bens de pequeno valor. Tá? Então, na determinação do limite, deve ser observado que, no caso de alienação de diversos bens ou direitos da mesma natureza, deve ser considerado o valor do conjunto dos bens ou direitos alienados em um mesmo mês, tais como automóveis, motocicletas, imóvel urbano, terra nua e etc. Então, todo mês, se eu for vender ações, se eu vender até 20 mil reais, independente do meu ganho de capital, independente se eu ganhei capital, é isento de tributação. Eu tenho um campo na declaração que informa esse valor, que é do rendimento isento. Eu quero vender um veículo, quero vender uma moto, quero vender um computador, quero vender... que você for vender bem de pequeno valor. Até 35 mil reais é bem de pequeno valor, é bem isento. Tá? Dentro de um mesmo mês. Marco, mas eu vendi 2 motos dentro do mês que deu 35.100. Aí eu tenho que somar porque são itens de mesma natureza. E aí, o ganho de capital que eu apurei nas 2 motos, eu vou ter que tributar. Por quê? É 35 mil reais no total de negociação. Marco, eu quero vender minhas ações. Eu tenho ações aqui das empresas e eu quero me desfazer dela. Se eu vender no mesmo mês mais de 20 mil reais, eu vou tributar o ganho de capital dessas ações. Abaixo disso, isento de tributação. Marco, mas eu tenho 22 mil ações. Poxa, eu queria vender, mas não quero pagar imposto. Aí você tem que fracionar. Vende uma parte um mês, vende outra parte no outro mês. Mas não pode ultrapassar os 20 mil. Tá? No caso de sociedade conjugal, o limite de isenção aplica-se em relação ao valor de cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão e ao valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza alienados em um mesmo mês. E na alienação de bens e direitos em condomínio, inclusive na união estável, o limite aplica-se em relação à parte de cada condômino ou proprietário. Então, quando eu tenho mais de uma pessoa proprietária, cada um goza da isenção. São 2 pessoas que têm um imóvel, 2 pessoas que têm um veículo, 2 pessoas, que aí é sociedade conjugal, 50% para cada. Então, cada um vai ter o limite de 20, o limite de 35. E quando se tratar de permuta com recebimento de torna, em dinheiro, deve-se ser considerado o valor total da alienação e não apenas o valor da torna. Eu tenho um veículo, vai ser trocado por outro, eles vão ser trocados por 30 mil reais e ainda vai ter mais 7 mil de volta de alguém. A transação desse alguém vai ser considerando o total, tá? O valor da torna e o valor da permuta. Tá? É o total que se estabelece. Outro exemplo de rendimento isento e não tributário. Tá? Tem muita gente que não sabe, não conhece esses limites de isenção e acabam perdendo dinheiro, acabam calculando de forma incorreta. Um deles, que também é bem antigo, né? Ele vem lá da Lei 9.250 de 95. O ganho de capital oferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor de alienação seja de até 440 mil reais, desde que não tenha sido realizado qualquer outra alienação nos últimos 5 anos. Ele é isento de tributação. Então, eu comprei uma casa num bairro em expansão.
paguei 50 mil reais por essa casa. E agora eu quero vender, porque já se valorizou e tudo mais. Eu quero vender essa casa por 430 mil reais. 430 mil menos 50, eu tenho 380 mil de ganho de capital. Mas por vender, por alienar por um valor inferior aos 440 mil, eu não vou pagar nada de imposto de renda sobre esse ganho de capital. Ah, Marco, mas essa casa de 50 mil eu quero vender por 455 mil reais. Aí, automaticamente, eu vou ter 405 mil de ganho de capital e vou pagar 15% de imposto de renda sobre esse ganho de capital. Por quê? Porque o limite é 440. Ultrapassou isso, tributa integralmente o ganho de capital que for oferido na negociação. Tá? Então, tem que ficar bem atento nesse processo. Outro, as diárias destinadas exclusivamente ao pagamento de despesas de alimentação e pousada por serviço eventual realizado em município diferente do da sede do trabalho, inclusive no exterior. Tá? Então, diárias e ajuda de custo. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96. Pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido, arbitrado e simples nacional. Então, essa questão do lucro, entra governo e sai governo, tem a discussão de governos querendo tributar o lucro. Porque até 31 de dezembro de 95, todo o lucro que era oferido e recebido pelo investidor, pelo empresário, ele era tributado. Só que tem uma lei, essa lei 9.249 de 95, lá no seu artigo 10, que transformou os lucros e dividendos em rendimentos isentos de tributação. Tá? Então, tem uma série de regras, né, para poder tratar essa questão da isenção, tem alguns limites. No caso de você ter contabilidade ou não ter contabilidade, tá? Inclusive é um dos argumentos que nós ensinamos os nossos alunos do curso de Simples Nacional a conseguirem um rendimento melhor, um honorário melhor, não só calculando PG-10, né, gerando imposto a pagar, mas fazendo um planejamento para esse cliente elaborar sua contabilidade, elaborar seu diário, seu razão, apurar DRE, elaboração de balanço patrimonial, porque se for um lucro presumido, no comércio, vamos lá, o lucro presumido do comércio é 8%. Então, do faturamento bruto que a empresa teve, só pode ser distribuído de lucro sem ter contabilidade 8% do valor do faturamento menos os impostos federais pagos. Se for o Simples Nacional, 8% menos o imposto de renda da pessoa jurídica pago dentro do DAS. Então, se você tem uma contabilidade bem feita, elaborada, com todos os documentos probantes, e esse lucro que você calculou contabilmente é superior ao limite do presumido, você pode distribuir todo esse lucro, porque ele estará justificado contabilmente que você tem direito de receber aquilo. Tá? Então, muito cuidado, se você é empresário, de não querer contabilidade, porque a contabilidade pode colocar muito dinheiro sem pagar tributo duplicado no seu bolso. Porque qual é o entendimento da isenção do lucro? É que você já pagou tributo em cima da receita na empresa. E aí você vai receber ele isento na pessoa física. Mas no caso de você não ter contabilidade, o teu limite, o teu lucro, ele é limitado aos percentuais de presunção.
Ah, no lucro real, Marco. No lucro real você vai apurar o lucro efetivo, né? O lucro tributário mesmo. E aí você consegue fazer a distribuição daquele lucro que você apurou, né? O lucro distribuível, na verdade. Tá? Então, muito cuidado. É um argumento muito forte que nós usamos para convencer o nosso cliente a fazer a contabilidade, a fazer a escrituração. Tá? E a informação contábil é uma informação valiosa. Tem que ser bem remunerada para você poder fazer isso. Tá? Mas nós temos que lembrar que toda e qualquer empresa é obrigada a ter contabilidade. É obrigada a escriturar as suas movimentações para tomar decisão de forma mais assertiva, para poder se defender. Né? No caso de uma acusação que você está trabalhando errado, você tem que ter contabilidade para lhe proteger. Tá? Isso é fundamental. Tá? Nós temos também pensionistas com doença grave. Né? Então, se você é aposentado, pensionista, reservista, e se você tem alguma doença grave, você pode pedir a isenção do imposto de renda. Né? Tem um processozinho que você faz ali, pegando um laudo do INSS, enviando para a Receita Federal, enviando para a fonte pagadora, e aí você passa a ser isento daquilo. Né? É uma série de doenças, né? E às vezes a pessoa tem a doença e não sabe que ela pode ter isenção de imposto. Porque imagina, né? O custo de algumas doenças são altíssimos e as pessoas pagam imposto de renda e ainda tem que ficar se mantendo, né, no tratamento para ficar vivo. Tá? Então vou citar algumas aqui, tá? Para ver se de repente você fala assim, poxa, eu conheço alguém que tem isso. Será que esse meu amigo que tem essa doença, será que ele paga imposto de renda, se ele sabe que é isento disso? Né? Então nós vamos falar aqui: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Page, osteite deformante, né? Contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, né? A AIDS, hepatopatia grave e fibrose cística, que é a mucoviscosidade, né? Então, essas doenças, você entra vai no INSS, pega o laudo, e aí você preenche um link no site da Receita Federal. Você joga no Google aí, isenção de imposto de renda por doença grave. Vai ter um link lá no gov.br, né, na aba de serviços, que aí você vai obter isenção do imposto de renda por doença grave, prevista na legislação. Tá? E aí, a partir do momento da data do laudo, tá? Ah, Marco, eu tenho um laudo aqui que eu tive uma doença aqui, uma incapacitante, tem 3 anos. Você vai protocolar isso na Receita Federal. Na hora que for deferido a isenção, né, acatado o pedido, essa isenção ela é retroativa. Então você pode receber de volta os valores que você pagou a título de imposto de renda desde a data em que foi constatada a doença até agora. E cada mês que você demorar para exigir isso, você vai perdendo alguma coisa. Outra isenção: 90% no máximo dos rendimentos recebidos pelos garimpeiros de empresas legalmente habilitadas pela venda de metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos. Né? Então, digamos que você tem um garimpeiro de área legal, você extraiu o ouro e vendeu por uma empresa legalmente habilitada a comercializar o ouro. Você só vai tributar 10%, porque 90% é isento. 90% também é o máximo de isenção dos rendimentos do trabalho individual, no transporte de carga e de serviço com trator
máquina de terraplenagem, colheitadeira, caçambas, né, e assemelhados, veículos e máquinas utilizadas, desde que for utilizada e de propriedade do contribuinte ou locado e conduzido exclusivamente por ele. Não pode ser, eu tenho uma caçamba e vou contratar um motorista. É individual, é aquele proprietário que faz a movimentação do veículo. 40% no máximo do rendimento do trabalho individual no transporte passageiro, quando o veículo for de propriedade do contribuinte ou locado e conduzido exclusivamente por ele. Ele pode ter um auxiliar para carregar alguma coisa, mas para dirigir tem que ser o próprio motorista. Taxista, a mesma coisa. Eu sou taxista, mas eu tenho 5 carros. Não, é um veículo e dirigido por você. Não pode ser uma frota. Aí você vai tributar 100%. Indenizações por rescisão de contratos de trabalho, inclusive a título de PDV, acidente de trabalho e o FGTS. São rendimentos que eram tributáveis e tem uma lei que transformou ele em rendimentos isentos. Parcela isenta correspondente à atividade rural, está em 150, perto de 153 mil reais, né, por ano essa isenção. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Então, se você é um pensionista, é um aposentado, reformado, alguma coisa assim, a partir do mês em que você completa 65 anos, você já goza de isenção, que é a chamada dupla isenção, né? Isento de imposto de renda hoje vai chegar perto de, na legislação, 1903. E aí você dobra a isenção, né? Vai para 3.800 e pouco. E aí tem as gambiarras, né? Que bora dar isenção agora de 2 salários mínimos, então vai para 3.100 e pouco. Essa questão isento, mas na aposentadoria é esse 1903. Aí você dobra o valor da isenção, que normalmente já é 1903, vai dobrar aquele valor. Lembrando, a partir do mês em que você completar 65 anos. Então, se você é aposentado, pensionista, reservista, e é descontado imposto de renda todo mês no seu olerite lá, no mês em que você completar 65 anos, ele não pode mais ser descontado. Se estiver sendo descontado, vá lá na fonte pagadora e ei, tem uma informação errada aqui. Eu tenho uma dupla isenção. Pode ser que você até pague, mas vai diminuir o valor para poder fazer. Pecúlio recebido de entidade de previdência privada em decorrência da morte ou invalidez permanente. Pensão provendo de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria por acidente em serviço. Rendimento de caderneta de poupança e letras hipotecárias. Outro, transferências patrimoniais, doações, heranças, meações, dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar. Só um lembrete, nesse item aqui, transferências patrimoniais. Doação e herança, meação e etc., elas são isentas de imposto de renda da pessoa física, mas elas têm um imposto estadual chamado ITCMD. Na maioria dos estados é ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. E aí você tem que recolher para o estado, mediante guia própria do estado, o imposto sobre a transmissão de causa, mortes e doação. Então, Marcos, é isento de imposto de renda. Na declaração de imposto de renda vai lançar como isento, mas tem que pagar o ITCMD. Tem que pagar, obrigatoriamente. Rendimentos isentos, a restituição do imposto de renda. Você tem restituição de imposto de renda que você recebe, você não vai pagar imposto sobre ela. E aí lá na ficha, na declaração do imposto de renda, na DIRPF, tem na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, você tem ali uns 28 campos específicos. Então identificou? O primeiro item é assim, bolsa de estudo. Só que ela fala que essa bolsa de estudo,
né? Bolsa é quando a pessoa está fazendo residência, fazendo mestrado, fazendo doutorado, que ela é bancada por alguma entidade, mas que não tenha contrapartida. Digamos que você é professor de uma faculdade e a faculdade vai bancar o seu mestrado. Se você não tiver nenhuma cláusula de que você vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, e na hora que você terminar o doutorado, você não quer voltar para trabalhar na faculdade, ela não vai te pedir o dinheiro de volta, é isento. Porque não tem que ter nem benefício e nem contrapartida para o doador. Caso tenha contrapartida ou benefício ao doador, é um rendimento tributável, você terá que lançar como rendimento tributável nessa apuração. Tá? Então, muito cuidado com essa interpretação. Quando eu falei no início de uma pergunta sobre bolsa de estágio, bolsa de estágio é contraprestação de serviço. E a bolsa de estudo, que é lançado como isento, não pode haver nenhuma contraprestação de serviço. Tá? Nenhuma contraprestação de serviço. Certo? E nem benefício ao doador. Se nesses itens específicos lá do rendimento isento não tributável não tiver o rendimento que você identifique, tipo abono, PIS, PASEP, lá em outros, você coloca outros, especifica abono salarial, abono PIS-PASEP, tá? Aí você vai colocando ali na informação. Tá? Então estes são os principais rendimentos isentos que você tem na tributação. Tem outros, tem muitos outros, mas esses são os principais, é os que mais nós encontramos nas declarações de imposto de renda dos nossos colegas, dos nossos clientes, tá? Nesses últimos 30 anos aí que eu trabalho com isso. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que passaram ao vivo e assistirão isso a posteriori, meu amigo Marcos. Tudo bem, Marcos? Minha prima Amanda, Pedro Silvano, meu tio Sávio, Josi, obrigado a todos vocês que passaram aqui e compartilhem com as pessoas que pode ser importante esse conhecimento. Na terça-feira nós teremos mais um assunto importante aqui para imposto de renda de pessoa física. Um grande abraço a vocês, até a próxima e se cuidem.